Senhor presidente, em nome do qual saúdo todos os demais companheiros e companheiras aqui presentes, vereadores, vereadoras, quero cumprimentar também os cidadãos e cidadãs recifenses aqui presentes nessa tarde, que nos assistem, cumprimentar os senhores secretários, que é um prazer de tê-los aqui na nossa casa, cumprimentar o nosso vice-presidente, que também encontro aqui com muito prazer, iniciar dizendo que vir a essa tribuna é se sentir vergado pelo peso da história. Esta casa surge como um ato de afirmação da cidade do Recife. Poucas casas legislativas das nossas cidades podem invocar o fato de surgirem como surgiu esta casa, sendo inclusive o seu surgimento, a instalação do Pelourinho e da Câmara, em 1710, motivo para que aqueles que representavam a facção portuguesa, aqueles que se encontravam mais identificados com o Império Português, se revoltassem, viessem a essa cidade, fechassem essa casa, que foi reaberta pela força, pela independência e pela coragem dos recifenses, que aqui hoje são representados. Vir a essa tribuna falar é se sentir vergado pelo exemplo dos que nos aqui antecederam, como é o caso do próprio que dá o nome a esta casa, José Mariano. Como é o caso de tantos mais, a exemplo do vosso pai, Moacir André Gomes, que tanto honrou o príncipe negro de Casa Amarela, essa casa. É lembrar de tantos mais, de Liberato, de Byron Sarinho, de Gustavo Krause, de Cadoca. Enfim, não quero aqui cometer nenhuma injustiça, como, por exemplo, Carlos Duarte, um dos grandes representantes na época do nosso partido, quando no passado o Partido Comunista. Vir a essa casa é, sem sombra de dúvida, da sua tribuna, reafirmar um compromisso com a democracia, reafirmar um compromisso com a história. E vir a essa casa é também pensar no ano que nós tivemos, o ano que passou. E eu acho, presidente, que o ano que passou, no que diz respeito para essa casa, foi extremamente positivo, pelo fato que demos passos importantes para que nós pudéssemos fortalecê-la. Cito aqui todo o processo que levou, dentre outros, a construção de uma corregedoria, a construção de uma ouvidoria, a construção de um portal de transparência, a questão da regulamentação da lei de acesso à informação, a descentralização, a tribuna popular, que agora será efetivamente implantada, a realização do concurso público e que foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores conquistas da gestão de Vossa Excelência e no ano passado. E é preciso aqui fazê-lo o seu registro e dizer que nós contamos tanto com o governo quanto com a oposição na realização desta tarefa, que nós esperamos tenha total concretude e se transforme em realidade neste ano que nós vamos viver. É preciso também dizer que ser líder da oposição, fazendo aqui uma reflexão, o que é ser oposição? O que é ser opositor? É ser do contra? É apenas dizer não a tudo? Não, não. O regime democrático é indissociável da alternância de poder. E é da própria democracia a necessidade que, havendo quem seja posição ou governo, a ele se contrapõe quem seja oposição. Se cabe a quem é posição e governo executar o programa que foi majoritário nas urnas, é preciso dizê-lo, presidente, que aquele que se encontra no executivo representa a parcela majoritária da população. Mas aqui estão todas as parcelas e todos os representantes do povo, e por isso aqui esta é a casa da soberania popular. E é por isso que aqui nós temos que ter, sim, sempre a oposição. E a oposição faz parte, presidente, da governabilidade, pelo fato de que é a oposição e confere à oposição exercer o papel de fiscalização. A fiscalização é essencial à democracia. A oposição, e não apenas ela, mas sobretudo a oposição, tem o papel da defesa do cidadão, com relação aos desvios, com relação aos demandos, e ela é parte inerente e essencial do processo democrático, como aqui já dito, pela própria essência da alternância do poder.
Esses compromissos nós honramos aqui no ano passado e a oposição vai continuar honrando. Mas é preciso dizê-lo, que nós não poderíamos fazê-lo se não contássemos também com a posição, ou seja, com um governo e uma bancada do governo que também se exerce democraticamente. E quero aqui ressalvar, não apenas o papel da oposição, não apenas o papel da nossa bancada, mas o papel da bancada de governo, do seu líder do governo, que foram também parceiros nesse trabalho de construção do Legislativo e da cidade do Recife. É preciso dizer que com o caminhar dos tempos e o passar exatamente dos meses, nós que temos uma bancada que nos orgulha muitíssimo, composta de André Regis, extraordinário vereador de primeiro mandato, composta de Aline Mariano, que é, sem sombra de dúvida, das mais completas vereadoras e parlamentares que nós temos aqui e em qualquer outro lugar, e também da líder, a qual sucedo com orgulho, mas com um certo temor, de não ter a sua desenvoltura, de não ter a sua capacidade, de não ser tão aguerrido e de aqui não produzir os resultados que foram fruto do seu trabalho, Aline Mariano, a quem eu faço aqui os meus agradecimentos. É preciso talvez pensar que essa bancada venha a ser ampliada. Com o andar da carruagem da política, pelo cenário que se desenvolve no plano nacional, como também o cenário que se desenvolve no plano local, talvez tenhamos uma nova oposição. Se efetivamente partidos como o PT e partidos como o PTB caminharem da independência para a efetiva oposição, triplicará a oposição nessa casa. E isto é democraticamente positivo, isso deve ser saudado e nós devemos recebê-los a todos com braços abertos. Receber de braços abertos não é de maneira nenhuma querer induzir o comportamento de quem quer que seja, porque nós sabemos que cada um representante dessas bancadas, do PT e do PTB, tem as suas razões próprias e tem o seu próprio traçado, a sua régua e seu compasso para fazer as suas escolhas. Mas se essa ampliação acontecer, sem sombra de dúvida, vamos ter aqui momentos para a oposição que serão tantos melhores e maiores do que os anos que se passaram. Passando agora, presidente, à fase final do nosso discurso. Devo fazer um balanço rápido, efetivamente, como só ia acontecer durante a abertura de um trabalho, do que é que foram os nossos trabalhos legislativos. Eu acredito que fomos muito operosos, presidente. Votamos aqui, tivemos aqui, como disse o líder, 63 de 69 projetos do Executivo que foram aprovados. E inúmeros outros projetos, requerimentos e assim por diante. Então a produção da casa foi efetiva. Ela efetivamente trabalhou e é preciso aqui fazer o seu reconhecimento. No que diz respeito ao desempenho da Prefeitura e da gestão do prefeito. A nossa avaliação, e não por ser oposição, mas por ser parte da governabilidade, é de que o prefeito não entregou o que prometeu, um novo Recife, que é o seu compromisso. Não entregou um novo Recife porque a mobilidade continua a mesma que nós vivemos anteriormente. A construção de ciclofaixas eventuais, a questão de colocação de faixas exclusivas são muito bem-vindas e devem ser efetivamente aqui reconhecidas. Mas não é isso que muda estruturalmente a vida, nem as condições de transporte, nem mobilidade. Estamos muito longe de poder aqui comemorar uma mudança efetiva em termos de mobilidade. E é por isso, senhor presidente, que eu reapresentarei esse ano a CPI da Caixa Preta. Vamos trazer aqui a CPI dos transportes. Vamos reaver este debate que nós tivemos truncado no ano passado. E vamos procurar o apoio daquela que hoje é independente e que amanhã pode ser a nova oposição. Até porque acho que este ano, como daqui a pouco vou frisar, será um ano que vai se passar em grande medida nas ruas. E as oposições, elas têm que estar coladas às ruas, porque aí é que nós vamos ter uma nova dinâmica e uma nova mudança. Senhor presidente, o tempo se esgota, vou procurar ser breve para não ter que, mais uma vez aqui, usar da sua generosidade. Nós não podemos deixar aqui de mencionar que os nossos índices de educação permanecem os mesmos, que a questão da participação social, que é fundamental para a reversão de uma situação de uma cidade e sua melhoria, infelizmente ela tem claudicado. Como diz o caso do CDU, que era para ser extinto e permaneceu, e do Conselho de Cidades, que aí vem, mas não com toda a sua possibilidade democrática. A mesma coisa dizer, senhor presidente, da habitação, onde não tivemos uma única casa entregue, não por culpa do seu gestor, na verdade pela marginalização que sofreu politicamente, a questão da saúde, a segurança. Se nós temos que comemorar
uma redução em termos de segurança. Entretanto, é preciso reconhecê-lo, que os esforços da Prefeitura e do Prefeito, evidentemente, não foram suficientes para uma redução de 24% disto. Senhor presidente, concluo, teria muito mais a dizer, mas vou encerrar. O ano de 2014, meus caros amigos e amigas, podem ser definidos em 4 palavras: eleições, Copa, manifestações e economia. Eleições é garantir o processo democrático. E nós estamos diante do fim de um ciclo. E esse fim de ciclo abre, presidente, uma grande chance para as oposições. Quero dizer que o meu partido, inclusive, permanece na oposição, nacionalmente, apoiando a candidatura do governador Eduardo Campos. Mas seja com Eduardo Campos, seja com Aécio Neves, eu tenho certeza que as chances que nós temos são efetivamente, Priscila, muito melhores do que as vezes anteriores. A Copa, ela tem um legado negativo que nós precisamos superar, presidente, que é a questão da mobilidade. Não estamos entregando a mobilidade necessária. Nós não estamos diante, não só disso, mas também da exclusão daquela que é, Bria, sem sombra de dúvida, o grande prazer do brasileiro, que é comparecer aos jogos, que é assistir, e as portas estarão fechadas às massas no Brasil. Por isso, sobem as tensões, por isso, nós temos que ter preocupações para não ver aquilo que dizia hoje o ministro Recupero, o esgarçamento da coesão social, que está expressa, Aline, em todas as nossas cidades, nos incêndios, no desrespeito, na forma em que se passa por cima da norma e por cima da própria democracia. Queremos, sim, manifestações, e elas são necessárias, mas é fundamental que elas conduzam a uma reforma e a uma mudança política. Senhor presidente, me despeço deixando aqui um recado. A forma que nós temos de melhor enfrentar esse ano esse desafio, meu presidente Jurandir Liberal, é reunindo ética e política. Nós temos o dever, e acima das nossas posições, de reunirmos ética e política. É fundamental que isso aconteça, porque só assim nós estaremos revigorando o sistema democrático entre nós. Por isso, os nossos compromissos da bancada da oposição e de toda essa casa têm que ser com a democracia, a participação e a justiça social. É preciso parar o moinho da barbárie, que reúne o capital imobiliário descontrolado, que faz a cidade pensando exclusivamente no lucro e a fragmentando, e um Estado que se deixa privatizar e que acede com essa cidade que nós temos, com a sua degradação, com a sua deterioração. Para nós, senhor presidente, nós entendemos que não ganhamos o ano de 2013, perdemos o ano de 2013, porque não tivemos as mudanças necessárias que eram a promessa e que era a expectativa do povo recifense. A todos, meu muito obrigado. Quero me despedir, deixando aqui um abraço a cada um e a todos os colegas, desejando ao prefeito da cidade do Recife, a esta casa, à oposição, ao governo, a todos, um feliz 2014. Que nós alcancemos todos os nossos sonhos, que todos os nossos sonhos sejam realizados. Agradecer mais uma vez na presença a líder que me antecedeu, dizendo que não estarei à altura do exercício da liderança que Vossa Excelência aqui desempenhou, mas que procurarei seguir os seus passos, para talvez assim poder melhorar o seu desempenho. Senhor presidente, muitíssimo obrigado pelo tempo, me desculpe ter excedido, mas de fato era o desejo e a vontade de aqui poder, revendo aos todos, falar daquilo que nos preocupa, mas também dos nossos sonhos. Muitíssimo obrigado, feliz 2014.